Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você paz e muita alegria e que esta alegria seja embebida em todo o seu caminhar. O canal Em Busca agradece de coração a todos os que participam, direta e indiretamente, com a crítica, com os comentários, com as perguntas, ou seja, com as visualizações, e assim vamos que vamos. Hoje o nosso tema aqui é alguns aspectos do antissemitismo. O termo antissemitismo se refere a uma aversão odiosa contra o povo judeu ou contra o povo semita. Porém, nós sabemos, e a história revela, que existem outras sociedades semita, como já falamos na origem do povo semita no vídeo anterior. Os babilônicos, os fenícios, os aramaicos, os árabes e vários outros povos da antiguidade oriental é de origem semita. O antissemitismo não é uma realidade do capitalismo, do socialismo, do Estado Nacional, do mundo contemporâneo. Desde a antiguidade oriental, a partir das diásporas, de guerras que envolvia os hebreus, os israelitas, os judeus, já tinha sinais palpáveis do antissemitismo. Segundo a história, o antissemitismo tem uma prática. O historiador não tem elementos práticos para negar o antissemitismo. É, segundo os fatos históricos, constituído de vários fatos que marca uma objeção contra o povo, a cultura, a tradição, a religião e a sociedade que vem dos judeus. Segundo a enciclopédia do Holocausto, a construção da expressão antissemita se define na prática, nos programas, nos planos vinculados à sociedade europeia, principalmente na Alemanha, Rússia e a sociedade polonesa. Todavia, o antissemitismo ele foi construído na história, pois desde a antiguidade clássica temos fatos concretos de perseguição, de marginalização e de opressão contra os judeus. Por exemplo, a invasão de Jerusalém, que vai causar uma diáspora pelos romanos em 70. Inclusive a Bíblia fala dessa invasão. A expulsão dos judeus da Inglaterra no século XIII, mais exatamente por volta do 290, por aí, a expulsão dos judeus da Península Ibérica, primeiro da Espanha, em 1492, e segundo de Portugal, em 1497, durante o auge da Inquisição Católica. O século XIX é o século das ideologias, onde nascem o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, a ciência experimental, a luta de classe entre a burguesia e o proletariado. E foi nesse contexto de ideias e ideais que o antissemitismo adicionou uma dimensão política à sua ideologia. Essa ideologia de ódio, de rancor, que vai perseguir os judeus. Então, com a concessão legal, com a concessão de políticos, com a concessão da sociedade, ideias vai sustentar a opressão, a perseguição contra os
judeus já no início do século XIX, ou no decorrer do século XIX. Na Rússia do czar Nicolau II, foi publicado um documento, um livro chamado de Os Protocolos dos Sábios de Sião. E esse documento sustentou e deu legitimidade teórica falsa de uma conspiração judaica contra as verdades ocidentais ou as verdades estabelecidas. Como acontece hoje com as tal das fake news, esse discurso bem elaborado, esse discurso bem arquitetado, por exemplo, quem não acreditou que existia o kit gay nas escolas brasileiras, a mamadeira de pirosca e vários outros, ou seja, em nome de um discurso nacionalista, patriotista, discurso da família, da supremacia cristã, vai constituir o antissemitismo. Então, os protocolos de Sião, publicados já no século XX, vai acusar falsamente, por meios de mentiras bem elaboradas, bem arquitetadas, os judeus de algumas mazelas da história, que até mesmo alguns judeus acreditaram. Segundo os estudiosos, principalmente das ciências humanas, conhecimento proporciona vitória e derrota na luta e na vida. Desse modo, no século XIX, na Alemanha, foi constituído um grande movimento marcado pela xenofobia, de cunho filosófico, sociológico e artístico, de um modo geral aceito em toda a região da atual Alemanha e da Germânia. Nesse processo, constituiu um símbolo de que o judeu tinha um espírito inferior. Nesse sentido, os intelectuais criaram métodos e metodologias falsárias para moldar uma percepção relativa aos judeus, sendo um povo inferior, ou criando uma hierarquia, de pessoas. De um modo geral, precisamos ficar esperto com as mídias de um modo forte, de um modo questionador, porque a mídia participa desses processos. Esse embasamento pseudocientífico, falsário contra um povo. Conforme Richard Ever, a estruturação do antissemitismo no século XX deu com o Partido Nazista, sob a liderança de Hitler, por meio do livro Mein Kampf, que foi aceito no interior da sociedade alemã. A partir disso, um conjunto de elementos, de aspecto histórico, vai constituir uma profunda perseguição ao povo judeu, baseado nas leis de Nuremberg, criando os chamados arianos e não arianos. Hobsbawm e Hannah Arendt vai dizer que um conjunto de fatos marcaram esse processo. E nós temos dois fatos bem marcantes nesse processo de perseguição ostentada pelo Estado e pelo nazismo, que foi a Noite dos Cristais, 1938, onde os judeus foram saqueados, pilhados, sofreram todo tipo de assédio e alguns morreram, e tudo foi ocultado. Porém, a partir de 1941, aparece a configuração do Holocausto, com a superlotação dos campos de concentração. Uma ordem nazista vai estabelecer esse processo. Ou seja, a ideia de extermínio, de genocídio, passa a ser clara no contexto do antissemitismo.
que até então era camuflada. Enfim, o antissemitismo, ou seja, o ódio e o rancor contra os judeus, é um processo de longa duração que tem nas diásporas o seu início e que tem no Holocausto o seu centro. Assim, os judeus são acusados de forma errônea, de forma negativa, de serem os algozes de Jesus, povo de usura, causadores de pestes, comunistas, negociantes e outros xingamentos que não tem nada a ver. É aquela história de não se usa mais discernimento, não se usa mais conhecimento. Então você sai acusando. Foi o que aconteceu na Alemanha. Só que tudo bem planejado, só que bem organizado. E isso está plantado em nossa sociedade. Enfim, é bom lembrar que a porta do inferno está aberta para os mentirosos e falsários, independente de sua cor, de sua etnia e de sua religião. E que precisamos voltar para o amor, que é o único caminho. O respeito à vida, o respeito ao ser humano tem que ser plantado. É isso aí e até mais.